Então, esse é um texto, né, bem forte, né, para a gente refletir nele. E à medida que a gente vai refletindo, a gente vai vendo, né, para aqueles que já conhecem a palavra de Deus e que vivem segundo essa palavra, o quanto que faz todo sentido aquilo que Tiago estava querendo, né, passar aqui ou propor nessa sua reflexão. Então, aí o que nós observamos justamente é uma preocupação de Tiago, né? Desde o início da carta, Tiago ele tem essa preocupação de poder instruir os irmãos, né? Principalmente aqueles que estavam passando por grandes dificuldades externas, mas também havia as dificuldades internas, ou seja, no seio da igreja. Então, hoje ele fala, né, que esse texto a respeito da verdadeira sabedoria que traz a paz, né? Então, havia muitas pessoas que se achavam intelectuais, inteligentes, né? Mas só que essa sabedoria deles não trazia paz para todo mundo, paz para o povo. Era algo muito individual que trazia, talvez ali, algum tipo de vantagem para a pessoa que se achava sábia. Então, o que une essa divisão e a próxima é o problema da inveja, desejos egoístas e arrogantes. Então, essa parte que nós vimos aqui é posterior, no capítulo 4, versículos de 1 a 5, praticamente ali, ele fala um pouco indo nesse mesmo tom, né? Ele sendo repreendendo as pessoas que têm um tipo de comportamento e um comportamento que era motivado pela inveja de cada um dessas pessoas, né? Pelo egoísmo e por causa da arrogância delas. Então, por isso que ele vem, né, de uma forma bem incisiva, né? Ele trata dessa questão e traz algumas recomendações, algumas palavras de esclarecimento. Então, o primeiro parágrafo de capítulo 3, de 13 a 18, descreve essa atitude pecaminosa e a coloca em contraste com a sabedoria que desce lá do alto. Tá? Então, as pessoas que se achavam ali sábias, e aí o versículo ele vai colocar justamente essa questão, então eles foram ali combatidos, né, através desse ensinamento de Tiago, fazendo essa comparação da sabedoria deles e o agir deles com a sabedoria que vem lá do alto e a forma como a pessoa age, a pessoa que tem essa sabedoria. Então, toda essa divisão faz lembrar, ou até mesmo pode ter se baseado em uma tradição moral grego-judaica, o que nos faz ver que Tiago está alinhado com a corrente da tradição e com os ensinos das Escrituras. Então, ele era muito atual, né, naquilo que ele estava dizendo, né? Ele conhecia muito bem tanto os ensinamentos, né, da tradição do Antigo Testamento e de muitos que também, né, discutiram sobre o assunto anteriormente, com aquilo que eles estavam vivendo e o ensinamento do Novo Testamento também. Então, ele conhecia as coisas antes do judaísmo, mas também conhecia ali aquilo que era próprio do cristianismo, né? Então, e trazendo também até a própria questão moral que o Império, né, grego ali trouxe para a cultura, para a existência, né, daquela comunidade. Então, ele observa todas essas coisas para poder fazer ali o seu argumento, diferenciando uma das outras e firmando aquilo que é o ensino da palavra de Deus, ok? Então, o versículo de número 13, ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, veja que como Tiago, né, ele traz aqui uma indagação, uma pergunta justamente para aquelas pessoas que estavam se achando e se dizendo como sábios. Então, a exortação de Tiago é dirigida a todos os crentes em geral, mas especialmente àqueles que se orgulhavam do seu conhecimento superior. Então, qual de vocês aí que se acha sábio e inteligente? O que ele coloca, então, vocês têm que mostrar através do seu comportamento, né, digno daquilo que é a sabedoria, tá? Então, só reforçando aqui, existiam muitos mestres naquela época e existiam pessoas que estavam se colocando como candidatos a serem mestres, a ser pessoas que ensinavam. E eles queriam ser aceitos
através da imposição que eles colocavam, do argumento deles. E esses argumentos nem sempre condizia com aquilo que é a verdade de Deus e a sua forma, né, de comunicar, de se impor diante daquilo que ele estava falando, não batia com alguém que era sábio, né? Então, olha só, o que é a sabedoria, né? Sabedoria é você saber colocar em prática o seu conhecimento. Então, eles eram até inteligentes, né? Mas essa inteligência não era uma inteligência que os tornavam sábios, justamente por causa das atitudes dele. Então, a verdadeira sabedoria, assim como a fé real, é uma qualidade prática que tem a ver com o modo pelo qual vivemos, como com aquilo que pensamos ou dizemos. Então, não era unicamente ele ministrar uma palavra, né? Fazer uma palestra, fazer um estudo ali moralista, mas ele precisava fazer com que aquilo que ele estivesse dizendo tivesse também o reflexo naquilo que era a sua vida, né? Como nós hoje também, né? As pessoas que têm ali autoridade naquilo que fala, e por isso que Jesus ele foi elogiado, né, por algumas pessoas. Nossa, veja como ele fala como quem tem autoridade, ou seja, como alguém que conhece profundamente ou como alguém que vive literalmente aquilo. Então, era a diferença de Jesus com os demais mestres, por isso que ele foi o mestre por excelência, porque ele conhecia profundamente, mas vivia e falava literalmente aquilo que era a verdade, aquilo que ele estava instruindo as pessoas. Então, mansidão de sabedoria deve ser entendido como uma qualificação de obras que devem ser praticadas em mansidão, que caracteriza a sabedoria ou nasce dela. Por isso que ele diz aqui, né? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Ou seja, então, essa questão da mansidão aqui é algo que vai fazer com que a pessoa ela viva naturalmente aquilo que ela está ensinando, né? Algo normal, algo natural na sua vida. Então, se a pessoa é sábia, então mostra isso de forma natural na vida dela. Mostra isso de forma natural do jeito que, no seu jeito de falar. Mostra de forma natural no seu jeito de pensar, porque aquilo que ele pensa, ele vai, obviamente, né, defender e vai também fundar os seus argumentos, né, para poder expor ali o seu ensinamento. Então, Tiago, ele faz justamente que essa exortação a essas pessoas que estavam querendo se tornar sábias, né, para que elas pudessem pensar devidamente. Tá? Então, a mansidão cristã envolve uma compreensão sadia, né, acerca de nossa falta de méritos diante de Deus e uma perspectiva humilde e falta de orgulho no trato com os nossos semelhantes. Então, a pessoa que é sábia, ela nunca se exalta, ela nunca vai, né, dizer que ela que tem todo aquele conhecimento. Ela vai reconhecer que o conhecimento que ela tem veio de quem? De Deus. E isso faz com que ela trate as pessoas no mesmo nível, né? Com toda, sem o orgulho, mas trata ali a pessoa igualmente. Então, tem algumas pessoas que, por ter um título aí de semestre, ou doutor, ou PhD em alguma coisa, ele olha as pessoas por cima, eles se dirigem a elas, né, como se fossem pessoas desprezíveis, porque não têm o mesmo conhecimento que eles. Então, o que Tiago está colocando é justamente essa questão. Se você acha que você realmente é inteligente e sábio, então mostra isso no seu proceder, porque o sábio, ele se nivela com aqueles que não têm todo esse conhecimento para que esse também cresça. E ele reconhece, né, que esse conhecimento todo não veio tudo dele, né, não veio dele unicamente, mas Deus deu para ele e, é claro, ele foi atrás, ele buscou e chegou a esses conhecimentos também. Aí no versículo 14 ele diz, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Então ele já deixa aqui, ó, vocês estão se achando sábios, eu vou deixar para vocês aqui, tá? Mostra nas suas obras. Agora, se ao contrário de mostrar essas coisas, né, essas boas
essas obras, né, que mostram que você é uma pessoa sábia, que não só tem conhecimento, mas sabe aplicar essa. Então, se não é desse jeito, e você tem a inveja, amargura e sentimento faccioso no seu coração, então, meu filho, ó, não se glorie disso não, dessa sua sabedoria, do posto que você tem, de ser um mestre, e nem minta contra a verdade, né, porque você vai estar ensinando algo e que você mesmo não está praticando. Então, o oposto da mansidão é inveja amargurada e sentimento faccioso. Tá? Aquele que tem sabedoria é manso, ele não é arrogante, né? Ele não é invejoso, ele não tem sentimento de querer dividir, né? Fazer facção de pessoas ali, pelo contrário. Inveja amargurada se relaciona com aquilo que chamamos de ciúmes, né? Onde o zelo tem quase sempre uma motivação egoísta, envolvendo cobiça e crítica contra terceiros. Então, olha só, a pessoa que tem essa inveja amargurada aí, ela se coloca sempre como o maior. E aí ela se sente enciumada se tem alguém que demonstra ali ter um pouco do seu conhecimento também, e ela começa, então, ser tão zelosa, né, entre aspas, aí naquilo que ela está desenvolvendo, que ela começa a atacar as pessoas, né? Cobiçar aquilo que as pessoas têm, né, a fama delas, o prestígio, e criticar também as pessoas ou outros, né, que não são os seus, que não é, né, que não é ele mesmo, ou seja, outras pessoas que desenvolvem a mesma função com ele. É interessante a gente pensar aqui que essa questão, né, dos ciúmes, ou essa inveja, né, que é traduzido também como o ciúme ele tem ali o ciúme que é positivo, né, que é justamente você ter um zelo, o zelo por aquilo que é seu ou aquilo que você ganhou. O próprio Jesus, ele demonstrou né, esses ciúmes, né, que alguma tradução transforma aqui como zelo ou como inveja, mas é uma inveja que é diferenciada, essa aqui não é a inveja amargurada, mas os ciúmes apenas por quê? Porque ele viu que as pessoas estavam transformando em comércio aquilo que era de Deus, aquilo que Deus queria de forma a abençoar. E ele saiu, né, desceu o chicote ali em cima daquelas pessoas, por quê? Porque ele ficou zeloso, por causa do zelo dele, do ciúme da forma como as pessoas estavam tratando, né, as coisas de Deus. Então ele foi ali, ele se manifestou. Mas ele tinha toda a razão, porque ele é o Senhor da verdade, né, e aquele que vive a verdade, conhece essa verdade, precisa de fato defender. No entanto, aqueles que não vivem, né, debaixo da sabedoria de Deus, do conhecimento que vem de Deus, eles vão querer defender o conhecimento deles. Tá? E isso eles vão fazer de forma a agarrar naquilo como se realmente fosse ali uma grande verdade para eles, tendo ciúmes, sim, dos seus argumentos e indo contra aqueles que o revidam, né, ou que desmascaram ali aquele argumento que eles têm também. Tá? Então, sentimento faccioso aqui é uma palavra rara, tá? E refere-se ao quê? À ambição egoísta, ao zelo estreito e partidário de políticos gananciosos. Então, olha como que ela é pesada, né? Ela era atribuída, essa palavra era atribuída justamente a esse tipo de pessoa. Hoje, no nosso meio aqui, nós vivemos isso, né? No meio político, sim. Tá? Então, tem muitas pessoas aí que têm esse sentimento faccioso, né? Ou seja, é uma pessoa que ele defende com unhas e dentes a posição dele, e ao ponto de trapacear as pessoas, né? Ser egoísta naquilo que ele é, a verdade é só a verdade dele, quem está certo é só ele, né? E tudo isso porque ele defende com unhas e dentes os seus próprios interesses. Então, é uma pessoa que tem um sentimento de facção, de dividir e não de unir pessoas. Dentro da igreja estava acontecendo isso, quando o Tiago escreveu aqueles irmãos, que mesmo dispersos, mas eles eram igreja, e entre eles haviam também pessoas que se achavam sábios, mas essa sabedoria deles causava divisão. É como nós vemos hoje também, né? Muitas divisões de igreja. E divisão de igreja acontece por quê? Porque dentro da mesma comunidade há muitas pessoas que têm o espírito de líderes. E aí muitos deles acham que são inteligentes, né? Que têm a sabedoria quem tem é eles para colocar as coisas em prática. Então, ele começa a discordar disso, daquilo, então ele vai
com ciúmes ali, né, do grupinho que ele tem ali, de perder aquele grupinho porque ele não tem oportunidade, ele faz uma facção, ele racha a igreja, e a igreja se divide. Então, hoje também existe realmente essa questão, e naquela época era justamente isso que estava acontecendo. Pessoa que se intitulava, né, pessoa sábia, as pessoas olhavam para eles e achavam sábio, mas era por causa da imposição, como eles faziam. Eles estavam sendo aqui também, o povo, né, exortado a observar muito bem quem são essas pessoas que se dizem sábias e inteligentes, tá? Porque se ela age ali com o coração cheio de inveja e amargura, então ela está mentindo no que diz respeito à verdade que ela está ensinando e a forma como ela está convencendo as pessoas, tá? Então, não está pregando realmente a verdade, não fazendo a verdade sobressair. Tá? Então, aqueles que se orgulham em sabedoria e conhecimentos pessoais demonstram um partidarismo invejoso e amargo, que é contrário da mansidão produzida pela verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria que vem lá do alto, né, ela faz com que a gente coloque em prática o nosso conhecimento de uma forma muito mansa, de uma forma muito humilde, de forma que as pessoas que estão ao nosso redor, elas se achegam, né? Elas se sentem fortes, elas são edificadas, e não a questão delas se dividirem, delas saírem para outro lugar. Tá? Então, e no versículo 15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Nossa, que palavras, né? Que adjetivos foram dados aqui para essa sabedoria que essas pessoas desenvolvem e que não é a sabedoria que vem lá do alto. Então, fazendo aqui, né, uma deixa, né? Ele enfatiza, né? Melhora aqui um pouco, justamente essa questão. Tá? Primeiro ele coloca qual que é a sabedoria, depois ele fala que tipo de sabedoria essas pessoas estavam desenvolvendo, estavam querendo desenvolver, e mostra para eles aqui que essa sabedoria que eles estão desenvolvendo aqui não é sabedoria que vem do alto. Olha só o que ele coloca, ó. De modo muito irônico, Tiago descreve com 3 adjetivos a sabedoria que não vem do alto, a partir do seu oposto subtendido. Então, olha só, ele foi muito irônico. Essa sabedoria não desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. São palavras muito fortes, mas olha só o que cada uma delas, o que ele quis dizer com cada uma delas. Primeiro, terrena pode ser significado, né, totalmente neutro, mas tem conotação negativa, descrevendo aquilo que é transitório, fraco e imperfeito. Ou seja, a sabedoria que eles tinham era uma sabedoria imperfeita, era muito fraca, não tinha consistência. Então, por isso ela era considerada ali terrena, ela tem uma natureza muito terrena daquilo que nós vivenciamos aqui. Tá? Então, ela tem essa conotação negativa ali. Aí, quando ele coloca animal, tem a ver com aquela parte do homem onde reinam supremos sentimentos e razão humana, ou seja, tudo aquilo que é contrário à espiritualidade, ou seja, a pessoa que é carnal, que se baseia muito nas filosofias, nos modismos, né, nas tendências, nas teologias, né, de homens, que não podem nem ser chamadas de teologias, mas então eles firmam os seus argumentos e eles baseiam todo o conhecimento deles e dizem que a sua sabedoria é forte, mas ela vem justamente desses tipos de pensamento do homem. O homem que é corrupto, o homem que é corrompido, né, em sua natureza. Então, são aqueles achômetros que as pessoas têm aqui por causa da sua natureza, da sua vivência. Então, por isso que ela é chamada de animal. É algo muito racional, é algo que vem muito do sentimento e da razão humana, e não algo que vem do próprio Deus. E uma coisa mais que ele acrescenta, demoníaca, ou pertinente a demônios, né? Pois é demoníaca em sua natureza ou sua origem. Tá? Então, infelizmente, sim, as pessoas não acreditam, mas existem muitas coisas, né, que falam, ao falar sobre a palavra, o que vem de Deus, que são sopradas pelos próprios demônios, pelo próprio diabo. Eles
distorcem a verdade. Então, a verdade que vem de Deus, ele sopra na mente, no ouvido, né, daqueles que vão transmitir, para que transmitam não uma interpretação que vem fruto da sabedoria que Deus nos dá, mas é uma interpretação que vem daquilo que é a tendência, é a origem, é o desejo do próprio Satanás. Então, é muito pesado isso que Tiago está colocando para essas pessoas que querem se tornar mestre de qualquer jeito e se acham, né, inteligentes, mas que não são sábios no que diz respeito à palavra de Deus. Porque esse conhecimento delas, essa sabedoria dessas pessoas, ela é como aquilo que o próprio apóstolo Paulo coloca, né? Que são inimigos do homem. Os maiores inimigos do homem, quem que é? É o mundo, é a sua própria natureza, né? O homem e o diabo. Então, o mundo, a própria natureza humana e o diabo é que são os principais adversários, né, do ser humano. Por quê? Porque eles ditam para aqueles que não vivem, né, uma vida buscando a sabedoria de Deus, por ela, né, induzidas, né, por essas coisas, né, do comportamento humano. Então, é preciso observarmos muito bem, porque essa exortação que Tiago faz, ela é bem pesada, e a gente tem discernimento para quando olhar para alguém que se diz mestre ou que está ministrando, pensar muito bem se essa sabedoria dele é uma sabedoria que é demonstrada em obras também, e assim comprovam que vem de Deus, ou se é alguma coisa que é muito terrena. E hoje as pessoas gostam muito daquilo que é modismo, né? Então, muitos querem ouvir algo, sai pulando de igreja em igreja, por quê? Porque não concorda com o que a pessoa falou. E aí, se ele chega num lugar onde a pessoa concorda com o que ele acha também, então é ali que ele vai ficar. Isso é, de fato, assim, uma sabedoria que é muito terrena, ou uma sabedoria que é muito animal, né, da nossa natureza, ou é própria do diabo. Então, é preciso ter muito cuidado ali. Então, em cada uma dessas formas, ela é antítese, né, ou o contrário, né, direto da sabedoria que desce lá do alto. Celestial em natureza, espiritual em essência e divina em origem. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela é totalmente contrária, né? Se a do homem aqui, aqueles que se dizem sábios, mas não são, a natureza dela é terrena, né? A essência dela é animal e a origem é demoníaca, nossa, complicado. Mas aquela que vem de Deus é totalmente oposta, né? Uma antítese direta ali, né? É o oposto, literalmente, da sabedoria que os homens defendem e que eles desenvolvem quando não tem realmente a sabedoria que vem lá do alto. Aí o versículo 16, ele diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Tá? Então, veja só, nesse versículo, Tiago justifica seu severo veredito pronunciado sobre a falta de sabedoria ao descrever os efeitos que ela produz. Tá? Então, olha o que Tiago coloca aqui, tá? Que coloca um ingrediente aqui que qualifica a falsa sabedoria, que é a questão da inveja, a motivação para a pessoa desenvolver algo ou buscar, né, toda aquela artimanha, aqueles argumentos e a forma, né, como eles desenvolvem, é por inveja, né? É por querer causar divisão, né? Ou selecionar alguns para que sejam só deles, ou, de fato, ali está indo contra essas palavras. Hoje mesmo eu estava vendo uma postagem do Hernanes Dias Lopes falando sobre a questão do livre-arbítrio, né? Ou livre-agência. Nossa, o que teve de comentário, pessoas que foram contra, pessoas que foram a favor, pessoas que acham argumentos, né, ali e distorcendo muitas vezes a questão da palavra de Deus, e ali houve já muitas e muitas pessoas, e teve alguém que falou, gente,
nós somos cristãos, nós não vamos, né, brigar por causa disso, não vamos dividir aqui por causa disso. Isso foi o pensamento dele, a forma dele de interpretar, cada qual tem a sua, tal, ou seja, quis colocar ali algo que pudesse assim apagar esse incêndio para que não houvesse uma confusão ali. Mas a confusão já estava instaurada, né? Inclusive essa mesma pessoa aí, né, o argumento dela assim não é tão forte. Então a gente vê que existe algumas pessoas que se colocam, né, como sábios justamente para trazer algum tipo de confusão e de divisão ali né, no que diz respeito à verdade de Deus. Então, Tiago, ele coloca aqui, né, justifica nesse versículo aqui por que ele discorda daquele tipo de pensamento, né, dessas pessoas e argumento dessas pessoas. Confusão é a forma nominativa caracterizada por um estado turbulento. Tá? Então, quando a gente vê alguma agitação e ali começa, um discute daqui, outro de lá, então isso é confusão. E a confusão ela vem justamente quando alguém levanta, alguém de prestígio, levanta algo contra outro também de prestígio. Então começa ali o debate, começa a confusão, começa a viver a turbulência, isso vai realmente levar para um resultado de divisão, de facção. Então, Tiago ele é bem claro em dizer que a inveja, né, aqui no caso, é que produz todas essas coisas. Então, olha só, né, os efeitos aí que essa inveja aí, essa facção produz. Confusão, desordem e tumultos surgirão inevitavelmente na igreja onde cristãos, em especial os líderes, estiverem mais interessados em satisfazer sua ambição e causas partidárias em lugar da edificação do corpo como um todo. E existe isso. A gente chama muitas vezes de política, né, na igreja. Mas, na verdade, são pessoas que, né, têm a sabedoria, né, do seu intelecto, né, não está muitas vezes preocupada mais em unir o corpo, mais assim, de fazer sobressair aquilo que é o seu entendimento, né? Como a gente mesmo ouve da Bíblia, né, e o próprio Paulo foi acusado disso, né, que as muitas letras se fazem delirar. Então, tem muitos que, ao invés de concentrar naquilo que é a verdade de Deus, procura vários outros tipos de literaturas, né, ou de exposição, e é claro que vai acabar se perdendo dentro das filosofias, dentro daquilo que são, né, os argumentos de muitas pessoas. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre, em primeiro lugar, a sabedoria que vem lá do alto, porque aquela que nós buscamos aqui entre nós vai nos levar para um caminho onde, ao invés de a gente ajuntar, a gente vai espalhar. Tá? Então, não estou indo contra aqui quem faz mestrado, doutorado, que seja dentro da linha, né, da palavra de Deus, e justamente para poder simplificar mais ainda o entendimento das pessoas, e não de trazer confusão, e não de buscar um status para si, que era o objetivo de alguns daqueles que queriam se tornar mestres. Tá bom? Então, eles queriam essa sabedoria para ter esse destaque. Então, onde o coração dos indivíduos é errado, também será achado uma variedade de pecados sem fim. Por isso que ele coloca, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Essa inveja e esse sentimento vem lá de dentro, lá do coração. É de alguém que realmente não tem a sabedoria que vem de Deus. O que vai causar? Vai causar muita turbulência e muita coisa errada vai sair em consequência disso. Então, por isso que ele diz ali, né? Confusão e toda espécie de coisa ruim ou pecado, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra e à vontade de Deus. Então, ele foi bem claro nesse sentido. Agora, ele dá uma virada, né? Versículo 17, ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdias e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha, a relação aqui, né, é bem grande ali no que diz respeito a esses benefícios, tá? Então, Tiago acabou de descrever o que não é sabedoria, no versículo 15 ali, né? Agora, ele nos diz quais são os efeitos que a sabedoria divina pode produzir.
tá? Então, ó, é aquela sabedoria ali que é humana, que é terrena, né, e que é diabólica, então essa aí nem se cogite no meio de vocês. Isso aí não é sabedoria. Vocês acham que isso é sabedoria? Não é. Sabedoria é aquela que desce lá do céu, aí ele vai mostrar para ela. E essa sabedoria para eles, né, e essa sabedoria que vem do alto, olha o que que ela produz. Então ele vai aqui enumerar algumas questões bem interessantes. Vejamos. Primeiro ele coloca pureza, né? Pureza é o primeiro e principal atributo da sabedoria e tem a conotação de integridade moral isenta de qualquer mancha. Então, o que que a sabedoria que vem lá do alto proporciona para nós? Ela nos dá, né, condições para que a gente possa se tornar uma pessoa íntegra moralmente, correta moralmente, porque ela vai ensinar toda a verdade. Se a gente seguir essa verdade, a gente vai realmente estar dentro de uma vida que aprovada ali por Deus. Ela é isenta de qualquer mancha, a sabedoria que vem lá do alto. É por isso que a gente precisa buscar cada vez mais encher-nos da sabedoria que vem de Deus. Porque quanto mais nós enchermos dela, mais e mais, né, as manchas do nosso pecado, ela vai diminuindo ali, tá? Então, um dos benefícios aí da sabedoria que vem do alto é justamente isso, ela produz pureza em nós, tá? Então, paz, qualificada também como um fruto do Espírito, faz com que a pessoa seja indulgente e tratável. Quando a gente olha lá em Gálatas, capítulo 6, né, a gente vê ali o fruto do Espírito. Paz é algo que está ali entre o fruto que vem de quem está cheio do Espírito, quem está cheio, né, da sabedoria que vem de Deus, que é justamente a questão da paz, né? Ou o que ela produz em nós é justamente isso, né? Paz, e faz com que a gente seja, então, um pacificador também, aquele que promove, né? A pessoa que é indulgente, que é tratável, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas é que justamente é uma pessoa que é bondosa, né? Que é humilde. Então, essa paz nos transforma nesse tipo de pessoa que Deus quer forjar, né? Realmente em nós ali, fruto da sabedoria, né? Da palavra dele em nós. Outra indulgente, né? Ser indulgente é ser bondoso, pronto a se submeter, indisposto a fazer exigências rigorosas, ou seja, a pessoa ela, né, está ali tendo, né, atitudes pacíficas, né? Por isso que vem a questão da paz, né? Da gente ser pacífico, né? Que é algo, a sabedoria vem lá do alto, ela nos torna pessoas pacíficas, ou seja, cheias de paz e que têm atitudes de bondade para com as pessoas. Tem uma atitude de não querer, né, mais do que aquilo que é necessário para nós, fazer exigências rigorosas. A gente vê, às vezes, né, até com muita tristeza, algumas artistas gospels, né, que quando vão fazer algum tipo de apresentação, faz algumas exigências, e alguns dizem, né, que as exigências são enormes, rigorosas. Então, será se está coberto, né, de sabedoria, da sabedoria que vem de Deus ali, e essa sabedoria faz com que essa pessoa seja alguém indulgente, né, que é um pacificador, que é indulgente, que tem o interesse de edificar e não unicamente a inveja de querer ter algo para si. Então, é complicado. Também a questão de tratável, né? A pessoa tratável é alguém que literalmente é facilmente convencida quando não se trata princípios morais ou teologias inalteráveis, tá bom? Então, ou seja, não é aquela pessoa que é boba, mas é aquela pessoa que, tá bom, tudo que ela vai fazer, não, tá bom, né? Ou seja, é alguém que é tratável, você consegue tratar com aquela pessoa. Não é alguém que você chega, nossa, não vou nem falar, é muito difícil conversar com fulano, porque ele não entende, ele não para um pouco para refletir, ele só quer, né, ser o dono da razão, tal, não. Uma pessoa que é tratável e a sabedoria que vem de Deus, né, ela traz isso para nós, de forma a nós sermos pacíficos, é porque a gente realmente é dócil, né? As pessoas podem lidar conosco e a gente, é claro, a gente cede, desde que não sejam princípios morais e princípios teológicos que não pode mudar, né? São os princípios que não pode realmente mudar. A gente muda a forma, a gente negocia, né, as formas, negocia várias outras coisas, mas os princípios não.
No entanto, a pessoa ela é tratável. As pessoas conseguem chegar a ela e ter um diálogo e tratar de qualquer problema, de qualquer situação, porque ela vai procurar entender, ela vai ser humilde ali também diante daquilo que é o seu entendimento e a sua própria postura. E aí ele coloca, né? Pleno de misericórdia e de bons frutos. O que é isso? É o amor ao próximo evidenciado em ações de genuína sabedoria, assim como a fé legítima deve produzir. Tá? Então, lembra que Tiago ele trata a respeito da fé. Você tem fé? Então mostra isso na prática, com obras, né? Mostra na prática. Da mesma forma, você tem sabedoria. Então, você tem sabedoria? Então mostra isso na prática. Então, a prática de quem tem fé e de quem tem sabedoria é agir com amor. Evidenciar isso através de atitudes que sejam verdadeiras, que sejam genuínas ali, não falsas, mas são atitudes realmente que ela sai do fundo do seu coração esse desejo de agir dessa forma. Então, olha, né, o que a sabedoria ela agrega à nossa vida, né? Faz com que a gente seja pleno de misericórdias e de bons frutos. A gente vai executar tudo isso, né, de uma forma muito tranquila, né, e espontânea, que vinda realmente lá do fundo do nosso coração. Quem tem a sabedoria que vem lá do alto, ele consegue desenvolver essas questões. E também ele diz que é imparcial. Tá? A pessoa que tem sabedoria, ela é imparcial diante das coisas. Imparcial tem o sentido de termos constância, de não demonstrarmos dúvida ou estar dividido. Então, a pessoa que é imparcial, uma hora ela está de um lado, outra hora ela está do outro. Uma hora ela apoia uma pessoa, ela crê em algo, outra hora ela crê em outra coisa e apoia outras pessoas, ou seja, por interesse. É uma pessoa que age por interesse, ela é parcial, ela vai, né, naquilo que traz algum tipo de benefício para ela, aquilo que vai tornar ela mais visível, vai tornar ela mais aceitável. No entanto, a pessoa que é sábia, ela é o que é. A palavra de Deus diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, 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 sim, não. Sim, não, sim, né? Ou seja, tem que ser uma única. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Então, se eu creio nisso, então eu creio. Então, só porque a pessoa diz algo aqui, para eu ficar do lado dela, né, e ter ali o apoio dela, eu vou concordar com ela. Aí a outra pessoa fala algo totalmente contrário, mas para eu ter ela do meu lado, né, ter o apoio dela, eu vou concordar com ela. Então, isso é uma pessoa que é muito parcial, tá? Nós temos que ser imparcial, e quem é sábio é imparcial naquilo que, né, ele se manifesta, né? Ele não fica buscando um partido ou outro. Então, ele faz aquilo que é o correto, ele é constante, né? Não interessa a circunstância, ele tem a mesma posição. Então, e também sem fingimento, tá? E sem fingimento, antes verdadeiras, sem exibições ou pretensões. Então, a sabedoria que vem lá do alto e que a gente desenvolve, ela não tem segundas intenções, ela não tem pretensões. Tá? Então, na época, infelizmente a gente tem que falar, né? Mas na época de política, a gente vê muito isso, né? As pessoas na sua pré-candidatura se manifestando e sendo bravo com isso, aquilo outro, demonstrando ali, né? E aí muitos outros até nesse período demonstra e vai lá e é favorável a isso, fala isso, faz umas promessas tal, mas depois quando vai desenvolver, né, ela acaba esquecendo tudo aquilo e não faz aquilo que diz. Então ela teve ali segundas intenções. As pretensões dela era justamente ganhar adeptos, né? Então, a pessoa que quer também se mostrar como uma pessoa que é sábia ali, né? Que é um mestre ali, muitas vezes ela é desse jeito também. Ela é fingida no que ela diz. Ela fala para agradar, porque ela tem pretensões com aquilo. Tá? Ela quer se exibir, pessoa que é sábia, mas também ela tem pretensões ali no que diz respeito aos seus argumentos, à sua forma de falar. Então, Tiago, ele exorta quanto a isso. Numa sociedade que tende a exaltar, né, a inteligência e a esperteza, os cristãos devem
afirmar que esses valores são os que permanecem e devem ser desejados. Ou seja, quais os valores? Esse que a gente viu no que diz respeito à sabedoria. O que a sabedoria proporciona a nós, né? Então, por isso que a gente vive, né, realmente nesse mundo, nessa sociedade aqui, que as pessoas que são inteligentes, pessoas que são espertas, é que se dão bem na vida. Então, o cristão deve dizer, não é isso não. Como a gente viu lá atrás, isso aí é algo muito terreno, é temporário, não tem valor. Né? É muito frágil tudo isso que ela está dizendo. Uma hora desaba, né? Então, as pessoas que são espertas, elas se firmam em muitas mentiras. Só que essas mentiras vai chegar um momento que vai cair. Né? Enganação, com chavos daqui, de lá, uma hora vai cair. Tá? Então, mesmo que ela passe um bom tempo usufruindo daquilo tudo, mas não vai permanecer, como a sabedoria que vem de Deus, daquilo que a gente fala fica para gerações, abençoa gerações e faz com que as pessoas sejam agregadas, né, à verdade e não divididas com ela. E por último ele diz, versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Por isso que a verdadeira sabedoria, ela traz paz. Por quê? Porque é em paz que a gente desenvolve aquilo que é justo, né? E o que é justo, realmente, só vai discernir que é justo aqueles que têm a sabedoria que vem de Deus. Então, a fim de lhe conferir uma ênfase especial, neste versículo, Tiago destaca um atributo da sabedoria, sua natureza pacífica, ou seja, qual que é o objetivo da sabedoria, né? É realmente trazer paz, de fato ali fazer com que as pessoas desenvolvam a verdadeira paz. Então, sem dúvida, esta ênfase é produto do desejo, né, de Tiago, que Tiago tem de erradicar as amargas e tendenciosas discussões e disputas que estavam despedaçando a igreja. Então, mais lá para frente, capítulo 2, capítulo 4, desculpa, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dessas questões, das contendas que haviam no meio deles. Né? Então, Tiago, ele queria deixar bem claro aqui que essas coisas que estavam acontecendo ali era fruto do quê? De uma falsa sabedoria que estava sendo ensinada e que muitos estavam desenvolvendo ou buscando. Então, por isso que ele diz que todos devem buscar a sabedoria. E nesse texto ele estava enfatizando principalmente as lideranças, ou aqueles que queriam, né, estavam atrás dessa sabedoria aí, né, desse ensino para poder ensinar e tal, mas que essa sabedoria ou esse ensino que eles manifestavam era algo que não demonstrava realmente a justiça que vinha de Deus, tá? Então, ela não tinha uma natureza de trazer paz, né, no meio de todos, muito pelo contrário, trazia era divisão, era contendos, né, era divisão, era ciúmes, era discórdia. Então, a paz produzida pela sabedoria genuína estava claramente ausente na vida dessas pessoas ali. Tá? Então, por isso que Tiago está sendo bem claro e enfático aqui no que ele diz. Então, no entanto, os pacificadores produzem na atmosfera da paz que eles criam o fruto da justiça. Tá? Então, olha que coisa interessante. Então, a pessoa que vive numa atmosfera de paz, que é fruto, né, da sabedoria que vem de Deus, ele vai produzir frutos muito bons. Frutos, né, que são frutos denominados frutos da justiça, frutos que trazem bênçãos, né, e abençoam realmente a vida de pessoas. E quando a gente pensa na questão de justiça, justiça para Tiago significa a conduta agradável a Deus e inclui todas as virtudes listadas no versículo 17 e é oposta a toda espécie de coisa ruim do versículo 16. Então, lembrando, né, que todos aqueles que desenvolvem, né, os frutos que em paz, né, fruto dessa paz ali, vai de fato ali agradar a Deus, vai viver uma vida de justiça, uma vida que agrada a Deus. Então, aqueles que têm a sabedoria que vem de Deus, vive para agradar a Deus. Aqueles que têm a sabedoria, que é terrena, que é, né, animal e que é demoníaca, vive para si mesmo. Né? E aí ele quer agradar a si mesmo.
Tá? Então, essa justiça não pode ser produzida no contexto da ira humana, mas ela pode crescer e florescer numa atmosfera de paz. Então, quanto mais a gente busca, né, a paz que vem de Deus e a gente age, né, dentro dessa paz uns para com os outros, então nós vamos ter condição de desenvolver melhor, né, essa sabedoria aí, tá? Essa nossa vida, né, que agrada a Deus, com certeza. Bom, então por isso que Tiago, ele diz essas palavras, ele faz essas exortações, porque ele quer que esses irmãos vivam para agradar a Deus, vivam uma vida de justiça, uma vida que agrada a Deus e não uma vida que agrada a si mesmo. Então, eu queria deixar aqui algumas perguntas para você refletir, que sirva para a sua reflexão. Então, veja só. Quais das características da sabedoria verdadeira mais desafia a sua vida? Ou seja, qual é aquela que você, assim, vê, nossa, essa aqui eu preciso praticar mais, né? Eu preciso melhorar nessa aqui. Essa aqui me desafia muito, porque eu não sou muito hábil nesse tipo, né, de postura, né, e de atitude ali, tá? Então, quais aquelas características que nós nomeamos ali, no versículo 17 ali, é que você tem mais dificuldade, que ela desafia mais a sua vida. Uma outra questão, sua sabedoria tem gerado paz nos relacionamentos? Ou seja, o cristão, ele precisa viver debaixo da sabedoria que vem de Deus. Você está vivendo debaixo dessa sabedoria, e essa sabedoria ela tem gerado, né, paz nos relacionamentos, no seu lar, no seu trabalho, no lugar onde você vai, né, com as pessoas, se diverte com elas ali, ou no estudo. Então, tem desenvolvido, tem gerado paz ali, a sua sabedoria, a sua forma de ser. E por último, você possui um coração perdoador e pacificador? Porque essa é uma característica, né, daqueles que têm sabedoria. É alguém que é perdoador, tá? Libera perdão para as pessoas, não ficam ali alimentando, né, o ódio no coração, que vai fazer com que você haja para as pessoas não com sabedoria, mas por inveja, por arrogância, né, mas tudo menos aquilo que possa trazer, né, uma paz, uma integração, né, uma forma de você abençoar a vida das pessoas. Então, pensa bastante como que está o seu coração, o que que ele tem, tá? Ele é perdoador, ele é pacificador ou não?